Bem, hoje eu tenho 31 anos de idade. Uma pessoa totalmente diferente, casado, com filhos, com um pensamento já maduro. Mas eu nem sempre fui assim. Há muitos anos atrás, na minha época de adolescência, de criança, tive uma infância bastante bacana, muitas brincadeiras, muita diversão, gostava de jogar bola na rua, mas nem sempre fui assim. Eu nem sempre fui músico alegre, divertido, nem sempre tive esse entusiasmo ou fui um entusiasta da minha própria história, da minha própria vertente musical. Quando eu era criança, muitas das vezes eu tinha alguns sentimentos que me atrapalhavam de me relacionar com as pessoas. Às vezes você pode parar e analisar por que eu estou falando disso agora. Porque muitos homens como eu têm certos bloqueios, como eu já tive. Hoje eu não tenho esse certo bloqueio de comentar sobre algo ou algum tipo de assunto, algum tabu. Mas muitos jovens hoje, adolescentes, têm certos receios de conversar esse tipo de assunto que vou tratar por conta de barreiras, por conta da sua masculinidade, principalmente homens, de conversar sobre o assunto por medo, né? Porque muitas das vezes nós somos criados para ser macho, leão, alfa, né? E chorar como se fosse fraqueza. Às vezes os nossos pais, os nossos mentores falam, deixa de besteira. Mas nada do que sentimos é besteira. É importante abrir o coração e desabafar e conversar. É muito melhor do que estar fechado. Quando você se fecha e não consegue se abrir, isso te traz doenças, isso te priva de muitas alegrias que você poderia ter ou pode ter. Se privar de certos assuntos, de falar ou desabafar aquilo que está dentro de você, te traz doenças psicológicas, emocionais, faz você se afastar das pessoas, se distanciar das pessoas e não fazer amigos. Você fecha-se para si mesmo e começa a achar que as pessoas não te amam, não gostam de você, te odeiam. E esse é o problema dessa doença, que um dia me atingiu quando eu era adolescente e meus pais, minha família, não sabia de nada e até hoje não sabe porque eu nunca cheguei a falar sobre isso. Mas quantas vezes eu tentava tirar na minha vida, na minha adolescência, porque eu tinha algo dentro de mim que me trazia uma infelicidade. Quantos jovens hoje, você que está assistindo esse vídeo, não teve esse pensamento de achar que se tirar a sua vida, aquela dor que você estava sentindo, aquele vazio que você estava sentindo iria passar? Infelizmente, é isso que acontece com muitos jovens e adolescentes. Tiram a sua vida a ponto de achar que isso vai sair aquela dor, aquele vazio. Felizmente eu sobrevivi, eu vivi e conheci a Cristo por meio da arte, que é a música, e que até hoje é o que me motiva a viver, a vencer e a mudar, e a ajudar outras pessoas a vencer a si mesmo, a vencer as decisões erradas. É por meio da música, a minha vertente musical, as letras e canções geradas e criadas através da minha vida, que Deus, por meio da minha vida, faz com que ajudem a outros jovens e se encontrem também e vençam as suas decisões erradas e escolhas erradas. E quando eu era adolescente, criança, eu tive muitas situações que não vou contar para não ter o constrangimento de vivenciar algo que já passou, porque não vem ao caso. Deus me curou, mas eu não quero tratar de assuntos
constrangedores, mas de algo que pode te ajudar se você estiver assistindo esse vídeo e que está passando por isso, que é a questão dos problemas emocionais, ansiedade e da depressão. Eu tinha muito sentimento de me matar quando era criança, adolescente. Um sentimento de muita dor, de muito vazio, de muita tristeza. Eu chorava constantemente. Na época eu chorava e falava com Deus. Eu pedi para Deus, eu não sabia orar, mas eu falava as minhas palavras para Deus e dizia: pelo amor do Senhor, Deus, tira essa tristeza de mim. E eu falava com essas palavras com muita intensidade, chorava, berrava, babava e pedia para Deus tirar de dentro de mim aquela dor, aquele vazio, né? Eu ficava nas esquinas do Monte Castelo, ali com o meu violão. Eu criava muitas músicas falando de mim mesmo em cada letra, das dores, do sentimento de tristeza. E eu era triste. Eu não conhecia Jesus ainda. Eu vivia muito triste na casa dos meus avós. Tinha muita tristeza nos meus olhos, no meu semblante. Eu vivia rodeado de pessoas, mas ao mesmo tempo um vazio que parecia que ia me consumir como se eu fosse morrer. Eu me lembro como se fosse hoje. Não foram dias bons. Eu cortava meus pulsos com gilete. Eu fumava escondido. Eu fazia coisas erradas escondido, a ponto de aquilo tentar me saciar. Mas não. Eu não conseguia falar com ninguém porque eu não via que ninguém era de confiança. Ninguém poderia me ajudar. Eu não via ninguém podendo me ajudar porque as pessoas olhavam para mim como uma criança saudável e poderia dizer: ah, isso é besteira, deixa de besteira, menino. Hoje eu tenho uma certa deficiência, TDAH. Eu tenho um déficit de atenção, um déficit de memorização. Às vezes eu me esqueço das coisas. Às vezes eu tento estudar e às vezes eu não consigo por causa desse déficit. Eu inicio e às vezes não consigo terminar. Mas eu estou vencendo por etapas. Estou conseguindo dar continuidade a certas coisas para melhorar isso na minha vida. E muitas das vezes, muitos jovens e adolescentes passam por isso. E às vezes os pais acham que isso é besteira. Quero dizer que isso não é besteira. É importante, eles querem ser ouvidos. Eles querem ser escutados. Eu queria ser ouvido, eu queria ser escutado. Eu queria falar os meus sonhos que eu tive na minha adolescência e que eu não carrego mais nenhum desses sonhos na minha fase adulta. Hoje eu tenho sonhos, mas também é complicado contar os sonhos nos dias atuais. Porque hoje tem muitas pessoas que querem passar a perna na gente. E a gente tem que saber quem escolher para confiar. Então muitos jovens e adolescentes hoje têm essa dificuldade. Cria essa barreira por conta da confiança. De não ter alguém que o instrua, que o mentorize, que o indique no caminho correto. Então muitos precisam de ajudas, mas não conseguem falar, desabafar. E estrategicamente a gente precisa alcançar essas pessoas, esses jovens, as crianças, através do amor, através do diálogo, da compreensão dos ouvidos. Então, se você passou por alguma decisão, algum desses momentos na sua vida que eu também tive, eu quero te dizer que dá para vencer. Eu venci. Através da música. E hoje eu uso a música para ajudar outros jovens e outras pessoas. Encontre algo que você faz de melhor e use isso para você vencer. Use essa arte, use isso que você tem de melhor para você dar a volta por cima. Não desista. Deus te criou para ser vencedor.